Bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Quero pedir a você que você possa se inscrever, deixar o seu joinha e compartilhar. Vamos refletir o livro de Neemias, capítulo 2, no versículo 17. Então lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Para nós compreendermos um pouquinho o contexto histórico desse livro, a situação de Jerusalém, onde Neemias está descrevendo a destruição dos muros, aconteceu logo após ele estar retornando do cativeiro babilônico, ou seja, essa cidade precisa ser reconstruída após o exílio babilônico. E Neemias vai descrever a situação em que está a cidade de Jerusalém. E quando ele começa a fazer inspeção nos muros, ele observa que eles estão totalmente vulneráveis, ao ataque dos seus inimigos. Então era necessário reconstruir os muros para que eles pudessem ficarem seguros. Porque dentro desse contexto, o muros representava a segurança, a estabilidade das pessoas que habitavam dentro da cidade. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a reconstrução. Reconstruir. Em fim de fevereiro deste ano, eu tive dengue e covid ao mesmo tempo. E eu precisei fazer vários exames para ver como estava a minha imunidade. Tive complicações no meu fígado, tive problemas com queda de cabelo, então várias situações. E conversando com a minha médica, nós começamos num bate-papo, conversando, falando, e ela perguntou como era a minha história de vida. Foi tão interessante que ela falou para mim como era a minha história de vida. E eu comecei a conversar com ela. Ela falou assim: interessante, a sua vida é cheia de recomeços. Eu falei para ela: é verdade, a minha vida é marcada de recomeços. E aí eu comecei a pensar como são os nossos recomeços. Aqui, quando nós vamos observar a situação do povo de Israel, eles estavam totalmente vulneráveis ao ataque dos seus inimigos. Então era necessário, em primeiro lugar, reconstruir a cidade, para que eles pudessem habitar em segurança e começar de novo a cultivar, a reconstruir as suas casas. Essa era a situação do povo de Israel. E quando eu estava conversando com a minha médica, ela falou assim: nossa, a sua vida é marcada de recomeços, porque eu precisei fazer uma bateria de exames e a médica pediu para que eu pudesse fazer essas baterias de exames de cada 2 meses para estar fazendo um acompanhamento. E tanto a médica que solicitou como o pneuma que eu passei, eles me orientaram que eu precisava estar sempre controlando a minha imunidade para que eu pudesse manter uma estabilidade na minha saúde. Então eles solicitaram que eu pudesse fazer acompanhamento com os médicos especializados para que eu pudesse manter um equilíbrio da minha saúde. Ou seja, esse processo de reconstrução da minha saúde, era muito importante. O médico me orientou a fazer academia para ajudar a respiração. Então, vários processos. E conversando com a médica, quando ela estava falando sobre reconstrução, aí eu fiquei também pensando o seguinte: muitas vezes a gente vê pessoas em entrevista, em algumas situações, e a pergunta geralmente que fazem é: como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos, É como se você tivesse projetado, alguma coisa para a sua vida dentro de 5 anos, dentro de 10 anos. Então eu comecei a pensar como essa pergunta é tola. Porque com certeza ninguém
faz planos para o seu futuro com coisas negativas, mas você sempre pensa no seu futuro com coisas positivas, né? Por exemplo, o ano passado eu estava orando, pedindo a Deus situações para a minha vida no começo de janeiro. Eu queria uma mudança em relação a trabalhar na obra de Deus, ao propósito de Deus. Quer dizer, o meu projeto não estava no começo do ano eu pegar uma dengue e uma covid. E de repente eu ver a minha vida toda parada devido à situação. Então, essa pergunta, como você se vê daqui a alguns anos, e no meio desse projeto de vida, você vê que a sua vida foi paralisada, não porque você escolheu, circunstâncias. Eu nem vou dizer também que eu acho que Deus é culpado, eu não consigo pensar assim, mas nós estamos vivendo em situações diferentes, onde nós pagamos um preço da consequência do pecado do homem, e a Bíblia é bem clara sobre isso, que haveria mudança na natureza do homem, na própria natureza haveria mudanças em consequências do pecado. Então, quando alguém pergunta para você como você se vê daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, com certeza o seu projeto de vida não vai ser você estar desempregado, não vai ser você passar por uma enfermidade. E como lidar com essa situação onde você precisa reconstruir a sua vida? Como você fazer para reconstruir? Porque, queridos, infelizmente, a mídia passa para nós, nas redes sociais, como se as pessoas vivessem plenamente em todas as áreas da sua vida. Eu particularmente, eu acho muito interessante, as pessoas postam tudo, onde ela foi jantar, onde ela foi passear, como se a vida dela fosse feita só de um mar de rosas, onde ela não enfrentasse situações adversas dentro do seu planejamento. Eu não estou dizendo, eu não quero que você pense que eu estou sendo pessimista naquilo que eu estou falando, mas que nós precisamos ser realistas com tudo aquilo que acontece em nossa vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida que precisamos reconstruir por pensamentos ou ações impensadas da nossa parte. Mas tem situações que nós enfrentamos, que nós necessitamos reconstruir, que estava fora do nosso alcance. Por exemplo, passar por essa enfermidade não foi algo que eu planejei. Não foi algo que eu escolhi, mas aconteceu e eu precisei reconstruir. E eu conversando com a médica, batendo papo com a médica, quando eu fui conversar com o pneumo também, acho que eu fiquei 1 hora conversando com o meu pneumo, o médico que cuida de mim, ele cuidava da minha mãe também, e conversando com a médica, aí ela pegou e falou assim: Regina, o que mais te preocupa nessa reconstrução da sua vida, né? E eu conversando com ela, eu peguei e falei assim para ela: eu não me preocupo em envelhecer, não tenho medo da velhice, eu falei para ela, mas todos os meus processos de reconstrução, eu falei para ela, eu sempre me preocupei como está a minha mente, como a minha mente está para reconstruir tudo aquilo que eu preciso fazer. E, queridos, para nós começarmos a reconstruir, a única forma de reconstruirmos, seja qual for a área da nossa vida, seja na área financeira, seja na área familiar, na área da saúde, só existe um meio: é ter o Senhor Jesus no centro da nossa vida. Não tem como reconstruirmos se Jesus não for o centro da nossa vida. Se o centro da nossa vida não estiver focado no Senhor Jesus, nós não vamos reconstruir o que nós precisamos de uma maneira saudável. Nós vamos observar aqui que Neemias, ele foi observar a situação do muro. E no versículo 18,
no capítulo 2, ele fala assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Olha bem, Neemias, ele fala que Deus tinha sido bondoso com ele. Será que nós conseguimos enxergar a bondade de Deus em uma situação em que nós precisamos reconstruir a nossa vida? Será que nós conseguimos enxergar o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus? Se nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus em tudo aquilo que nós estamos vivendo, será difícil a nossa reconstrução. Será difícil nós reconstruirmos o que necessitamos. E, queridos, muitas vezes a reconstrução, ela não será como estava no passado, como nós tínhamos antes. Quando nós vamos observar para o povo reconstruindo o templo que tinha sido destruído, lá no livro de Ageu, do profeta Ageu, o povo estava totalmente abatido, desanimado, porque eles não conseguiam olhar para a reconstrução do templo de Jerusalém, eles não conseguiam mais ver a beleza e a majestade que existia no templo de Salomão. Como fazer para nós olharmos para aquilo que já foi e não é mais, e que nós precisamos projetar nova esperança? A nossa projeção de vida, o que nos faz levantar em cada recomeço, é somente a presença de Deus. Nós podemos projetar, queridos, 10 anos, 5 anos de uma vida melhor, mas a prioridade do nosso projeto, como nós podemos nos ver, é somente com Deus. É somente através da pessoa de Jesus habitando em nós, do seu doce e querido Espírito. A palavra de Deus fala que nós temos que quê? Basta cada dia o seu mal. A Bíblia não nos ensina a projetar tantas coisas. A Bíblia nos ensina que a gente possa viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez nós possamos acordar e falar: Senhor, o Senhor me abençoe meu dia de hoje. Seja feito aqui na terra como o Senhor já estabeleceu no céu para o meu dia de hoje. Amanhã vamos acordar de novo e vamos falar: Senhor, seja feito aqui na terra assim como está no céu. Quando nós olhamos para o povo de Israel, quando eles saíram lá do Egito, o Senhor mandava maná, não é isso? Eles podiam guardar o maná para vários dias? Não. A instrução é que eles pegassem o maná para cada dia. Ou seja, todos os dias nós precisamos do nosso Deus para reconstruir o nosso dia. Porque, queridos, cada dia que nós amanhecemos é uma nova reconstrução da nossa vida. Porque às vezes nós achamos que o reconstruir, recomeçar, é quando acontece uma destruição total em tudo aquilo que está à nossa volta. Não é. A cada dia da nossa vida é um recomeço, é um novo dia que começa. E nós precisamos começar o nosso dia com a presença de Deus, sabendo que Ele é o único que tem poder para nos ajudar a ter um amanhecer melhor. Por isso nós precisamos falar: Senhor, seja feito a Tua vontade, aqui na terra como já está no céu. Amanhã, Senhor, seja feito a Tua vontade, aqui na terra como está no céu. Senhor, a cada dia nós precisamos da força do Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor para reconstruir a nossa vida. E conversando com essa médica, falando com ela pegou e falou assim:
Ela falou assim, Regina, pode ser que você não está observando, mas nós conversando, ela falou assim, você está conseguindo fazer isso. Você está conseguindo trabalhar com essa situação que você está enfrentando. Eu falei assim para ela, essa é a minha única preocupação. Eu não me preocupo com o envelhecimento, mas eu me preocupo em envelhecer com uma mente saudável. E somente o Senhor pode nos dar uma mente saudável, uma mente equilibrada, para que nós possamos lidar com tudo aquilo que está à nossa volta, sem procurar um culpado, sabendo que tem situações que nós temos controle e tem situações que nós não temos. Amém? Eu vou orar por você. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu quero pedir ao Senhor que cada pessoa que ouvir esse vídeo possa, Senhor, saber que o Senhor está em todos os momentos das suas vidas para ajudar a reconstruir o que elas estão precisando, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja com a família, mas o Senhor é o único que tem poder para nos ajudar a reconstruir a nossa vida a cada dia. Deus abençoe vocês, meu querido. Fiquem na paz. Shalom. E saiba que o Espírito Santo é o melhor reconstrutor. É o melhor para nos ajudar a reconstruir a nossa vida, seja qual for a nossa situação. Deus abençoe vocês. Shalom.